Nas ruas, a maioria afirma que se alimenta de forma correta e que mastiga bem os alimentos. Mastigo muito, demoro, gosto de comer devagarzinho. Mastigar devagar, alimentação sempre variada, saudável. Mas nem todo mundo se alimenta dessa forma. Com uma rotina pesada de trabalho, este professor confessa que não sobra tempo para se alimentar direito. No dia a dia, Sarmento costuma trocar o almoço por lanches rápidos e gordurosos. Mas logo o organismo reagiu. Hoje o professor sofre de refluxo e está em tratamento. O refluxo ele é terrível, Ele tira ele te desestabiliza. Porque primeiro, quando você dorme, amanhece o dia com a garganta, com o esôfago e a garganta totalmente queimada, é como se você tivesse engolido brasa. Ou seja, é algo extremamente desagradável. De acordo com os especialistas, a digestão começa pela boca. Por isso, é importante mastigar bem os alimentos. E dependendo da quantidade, essa mastigação deve ser reforçada. E vale lembrar que na hora do almoço é importante ficar sentado sem pressa. Isso faz toda a diferença para o nosso organismo. Segundo esta nutricionista, uma boa mastigação é fundamental para absorver os nutrientes e garantir o bom funcionamento do organismo. Outra dica importante é fracionar os alimentos, ou seja, comer algo de 3 em 3 horas. A partir da hora que você balanceia a sua alimentação, você vai inserir aí mais frutas, mais verduras, entendeu? Onde vai estar facilitando a sua digestão. Porque fracionar as refeições vai lhe ajudar também, tanto você não ir com muita fome para a próxima refeição, como também vai ajudar o funcionamento do seu trato intestinal. Segundo a especialista, alguns alimentos facilitam a digestão e devem ser consumidos à vontade. Outros devem ser consumidos com cuidado. Alimentos que dificultam a nossa digestão são alimentos como, exemplo, frituras, alimentos gordurosos, como a gente chama de uma alimentação pesada, né? Esses alimentos você deve evitar ou então consumir em menor quantidade. E alimentos, o abacaxi, a laranja, a ameixas, são exemplos de alimentos que vai lhe ajudar. O chá, ele ajuda na digestão. Agora o chá você tem que consumir 30 minutos após a refeição. Olha, e nós estamos aqui no estúdio com o gastroenterologista Edilson Carvalho, lá do Hospital São Marcos. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Ali. Boa tarde. Obrigado pela presença. Ele vai tirar dúvidas e dar mais informações sobre a digestão. Por que a mastigação é tão importante, doutor? Para você ter uma ideia, Amadeu, nós temos o costume de nos alimentarmos com água, né? Isso é um costume errado que já vem culturalmente há muito tempo e piorou agora com essa mudança do nosso estilo de vida. Então, por que nós... Ou com água, ou com refrigerante, ou com suco. Exatamente, né? Com qualquer tipo de líquidos. Na verdade, o nosso organismo, ele próprio, produz em média 1,5 litro de saliva, tá? Então, o que acontece? Nós não temos tempo, como foi mostrado na reportagem, de mastigá-los, os alimentos. Então, a própria mastigação vai produzindo, aos poucos, a umidificação dos alimentos através da produção da saliva, tá? Então, como nós temos um estilo de vida corrido, o que acontece? Nós colocamos o alimento sólido na boca e, posteriormente, nós colocamos o líquido para facilitar a deglutição. Isso é um dos maiores erros que nós observamos na clínica diária. Porque, se não vejamos o pH ácido do estômago, ele tem um pH próprio para a digestão dos alimentos, principalmente as proteínas. Se nós começamos a tomar muitos líquidos, o que acontece? Esse pH muda e a digestão das proteínas vai mudar, provocando aquela sensação de plenitude pós-prandial, aquele empachamento. Quanto tempo depois, doutor, pode tomar um líquido? Normalmente, para quem tem uma boa digestão, para quem não tem nenhum problema gástrico, intestinal, de 1 hora até 1h30, 2 horas é o ideal, né? Por quê? Porque a sensação de sede é provocada... 2 horas depois da refeição, 1 hora, pode beber 2 água. horas, ideal. O ideal seria isso. E antes? E antes das refeições também o mesmo período. Né? Mesmo período. 1h30 antes, 1h30 depois. Tá. Por quê? Porque justamente isso, porque o organismo ele está se preparando para a digestão. E a digestão começa onde? Começa no momento da mastigação e a produção da saliva. E mastigar muito é a questão da saliva. Exatamente. E do alimento ficar mais triturado. Isso, para você ter uma ideia, facilitar a digestão, o estômago. Isso, para você ter uma ideia, a digestão ela começa
no momento que você está visualizando o alimento, né? Então, aquela história de eu sentir água na boca. Por que eu senti água na boca? Porque está começando o quê? É um estímulo neurológico da visualização dos órgãos dos sentidos que estão produzindo o quê? O preparo para a ingestão do alimento. Então, quando você sente água na boca, nada mais é do que a produção de saliva pelo organismo. E isso já vai preparando o nosso organismo para receber os alimentos. O tipo de alimento também é fundamental. Exatamente. Qual um alimento que é mais fácil, facilita o corpo e um que dificulta? Então, na verdade, o ideal, como foi falado na reportagem, é que nós tenhamos uma alimentação balanceada. O que seria uma alimentação balanceada? Seria uma alimentação com um pouco de cada coisa. Um pouco de proteína, um pouco de carboidratos, um pouco de gorduras também. Só que, devido ao nosso estilo de vida moderno, o que é que nós estamos sendo susceptíveis? Nós precisamos de alimentos que sejam de rápida produção de energia. Então, é os chamados fast foods. Então, quando nós começamos... Um sanduíche, uma pizza... Exatamente, que é basicamente o quê? Carboidratos. Esses carboidratos são facilmente digeridos e produzem rapidamente o quê? A alimentação... a saciedade. A saciedade faz com que nós possamos, em vez de ter um repouso pós-prandial, nós possamos já trabalhar imediatamente após a alimentação. E é o que está acontecendo hoje em dia com o estilo ocidental, moderno, que nós estamos vivendo. Nós somos obrigados a perder o tempo da nossa alimentação, que é uma coisa extremamente importante, para o quê? Para que, então, quanto menor tempo, por exemplo, maior aqui, doutor, produção de... Agora tem gente na mesa para almoçar. Qual é o tempo aí para uma refeição típica, que é arroz, feijão e carne? Uma saladinha. Qual é o tempo ali que a pessoa tem que se dedicar àquele momento da alimentação do almoço? Na verdade, assim, seria uma preparação. Não é só a questão de sentar à mesa para se alimentar, mas é você se preparar, ter um espírito, que naquele momento você vai ter um relaxamento, você vai precisar que o seu organismo esteja preparado para isso. Isso vai depender da quantidade de alimentos, né? E da quantidade e da consistência dos alimentos também. Tem gente até que come andando. Compra o sanduíche aqui, vai comendo e andando. Não é bom não, né? Isso é péssimo, né? Na verdade é péssimo. Porque o movimento dos músculos, ele tira o quê? O fluxo sanguíneo do estômago. Ele divide aquele fluxo do sanguíneo que daria na verdade, naquele momento legal, tem que estar relaxado. Sentado, ter o tempo para você. Outra dúvida aqui. E na hora da refeição, é bom ficar conversando? Ou se dedica ao prato ali? É preciso uma atenção. Pessoal aqui na praça de alimentação da TV, a conversa lá é grande, doutor. O que nós chamamos de aerofagia, o que é a deglutição do ar durante a fala, durante a alimentação. Então, quanto menos você falar, menos o ar você vai estar deglutindo. E isso atrapalha. Quando você deglute muito ar, atrapalha a digestão. Você fica empachado, cheio de gases. Então, tem que conversar pouco. Então, é conversar pouco. É se dedicar àquele momento nada, seu. Conversar pouco, não beber nada, concentrar. Está concentrado. Agora, claro, no caso... Doutor, desculpe, é claro que de uma maneira prazerosa. Isso não é uma obrigação. A alimentação tem que ser um momento de prazer, um momento no que você possa estar relaxando. Doutor, deixa eu... vou já passar as questões dos telespectadores. Tem ele já me informando que tem muitas mensagens. Mas no meu caso, que sou paraplégico, eu tenho que ter mais cuidado ainda, porque o meu corpo só tem movimento da cintura para cima? Então, principalmente relacionado com a parte final, com a parte da defecação, né? Por quê? Porque a gente sabe que a movimentação, ela faz com que o intestino grosso, que é o intestino que é responsável, exatamente, responsável pelo acúmulo e produção de fezes, ele estabiliza um pouco nos cadeirantes, nas pessoas que são muito sedentárias, nos acamados, nossos idosos que estão nos leitos, né, dos hospitais. Então, nós precisamos que essas pessoas se movimentem, porque isso estimula a peristalse também do intestino grosso. Então, vamos lá. O refluxo tem alguma coisa a ver com mastigação? A Marlene quer saber. Então, reiterando o que nós falamos no começo, né? Se você começa a comer muito rápido, né, e não tem aquele período de mastigação, que já começa a digestão de alguns alimentos na boca, por exemplo, o amido, ele já é digerido no momento da mastigação. Então, se você começa a comer muito rápido, o que é que acontece? Grandes fragmentos de alimentos vão ficar estagnados no estômago, a demora
na digestão estomacal e com isso o quê? Vai começar a ter acúmulo de ácido e esse acúmulo pode refluir, né, dando aquele refluxo, que é uma das patologias mais comuns que nós observamos hoje na clínica diária. Amadeu tem pergunta aqui demais, como a da Elane, por exemplo, ela pergunta se comer bebendo engorda. Então, isso às vezes é um mito, né? Mas na verdade o que acontece é que as pessoas que comem bebendo, normalmente eles comem mais do que precisa. É aquela história da rapidez na alimentação. O líquido ajuda a descer o ajuda a descer rapidamente, e né? outra coisa, o organismo não tem tempo para sinalizar ao cérebro que aquela sua sensação de saciedade chegou no limite, entendeu? Então, né? Quando a gente come bebendo muito rápido, acaba você comendo mais do que o necessário e aí toda a consequência. Aí você começa a ter obesidade, acúmulo de gorduras desnecessárias. Francisco Advan quer saber, é ideal, doutor, comer de 3 em 3 horas? Esse seria o ideal, né? Esse seria o ideal, principalmente associado com pequenas porções. Pequenas porções. Por quê? Porque isso facilita a digestão, além de que não sobrecarregar a reserva estomacal. O Mário, lá de São João, faz uma pergunta similar, se comer pequenas porções várias vezes ao dia é correto ou acaba ajudando a engordar? Não, muito pelo contrário, né? A gente sabe que as nossas nutricionistas orientam que nós precisamos ter essas porções menores para que a gente, no momento das principais refeições, como o café, almoço e a janta, a gente não exagere na alimentação. Então é preciso o quê? É preciso que a gente coma com poucas porções, para que no momento do almoço, por exemplo, a gente não coma aquele prato e exagere e acaba engordando. Tem o gastrite. Gastrite tem cura, doutor, a Vânia? Tem, dependendo da causa, né? Isso é uma pergunta muito comum que nós observamos no nosso consultório, é que, doutor, eu acho que gastrite não tem cura. Na verdade, a gente precisa identificar o tipo da gastrite, né? Então, tem gastrite alimentar, tem gastrite medicamentosa, tem gastrite causada por bactérias. Então, a gente precisa saber que tipo de gastrite é da Vânia. A dona Maria diz assim, lá da Vila Irmanduz, todo dia depois que eu como, eu sinto a minha barriga inflamada. Isso é certo, doutor? Não. Como eu falei, a alimentação, a digestão tem que ser um processo prazeroso, né? Tem que ser o organismo se preparando para fazer a digestão e que isso tem que ser de maneira fácil, normal, sem nenhuma sintomatologia. Se ela tem esse padrão, significa que não está alterado. Alguma coisa tem que ser investigada. A dona Amélia, lá de Parnaíba, está mandando um abraço para o senhor, diz que o senhor é um grande médico. E a Sônia, aqui da Morada Nova, está perguntando por que a fritura é tão difícil de fazer a digestão. Então, as gorduras, de maneira geral, elas são substâncias complexas. Então, elas precisam de várias etapas da digestão. Elas só começam a fazer a digestão a partir do estômago, no intestino delgado, principalmente, com a emulsão da bile, né, que é produzida pelo fígado. Então, uma série de hormônios, uma série de substâncias entram nessa digestão. Por isso que uma alteração em um desses fatores pode levar a uma alteração. Então, a questão das gorduras é que a gente tem que comer cada vez menos gorduras, né, de maneira mais selecionada. Né? Eu quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente hoje no Jornal do Piauí, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço e deixar a mensagem de que a gente precisa ter uma vida saudável, né? Trabalhar em um ambiente saudável para que tudo corra bem e para que a gente possa ter uma alimentação e uma digestão normal. Só uma última questão que chegou agora, e essa aqui é importante. Doutor, tomar uma cervejinha ou uma dosezinha faz com que a digestão melhore? Eu sou a favor de que não faz, né? Porque, na verdade, é o seguinte, eu acho que tudo exagero, tanto para mais como para menos. O pessoal fala assim, né? Abre o apetite. Pois é, tanto para mais como para menos, eu acho que não é isso. Eu acho que, claro, se você regrar dentro da... O cara quer abrir o apetite com uma caixa de cerveja... Não vai, não abre o apetite. Não vai, né, doutor? Tá bom?